que vive em uma cidade dos Estados Unidos, trabalha em um supermercado próximo de onde mora, e que foi onde ele passou por um acontecimento bem estranho. Em certo dia o rapaz estava saindo do trabalho para ir para casa, e enquanto estava indo em direção ao seu carro, de repente, isso acontece. Here's what happened. You walked by and said something, didn't you? My jacket was broke. Oh, okay. Look, you said something to it, right? You must have said something to it because it took offense. And watch, as soon as you got it right there and it started moving. Oh, you shouldn't have said anything. Look at this. Oh, look at this. Oh yeah. Now I know what car he's in. He shouldn't have said that to me. And then suddenly, yeah. Oh, you still not in yet. Oh, see? Oh, I'm coming for you. And you said of all the car, it has to go to you. Wow. Oh, and look, it misses that one, and it exploded right into it. Do nada o carrinho começa a se mover por conta própria, indo na direção de onde o carro do rapaz estava até se chocar com ele. O impacto causou alguns danos ao veículo, e furioso o rapaz decidiu ir até o estabelecimento para checar as câmeras de segurança, afinal ele queria ver quem havia empurrado o carrinho para responsabilizá-lo do estrago. Só que para o espanto dele não havia ninguém na gravação, o carrinho havia se movido sozinho sem ninguém sequer tê-lo tocado. Isso o deixou bem espantado, porém ele disse que dias antes do ocorrido ele havia ido até um local assombrado para caçar fantasmas, onde o lugar é conhecido por ser assombrado pelo fantasma de um pequeno garotinho, e que ele acredita que esse espírito possa tê-lo seguido até sua casa, só que nesse caso o espírito acabou o seguindo até seu local de trabalho. Mas agora me diga se você acha que isso se trata de uma verdadeira manifestação sobrenatural, e que o carrinho realmente foi empurrado por um fantasma, ou se isso não passa de algo que pode ser facilmente explicado. Está localizado um dos maiores centros comerciais do país, onde eles sempre realizam eventos voltados para o público infantil, e que possuem até mesmo um mascote bem acolhedor para as crianças. No entanto, no ano de 2016, uma pequena garotinha sofreu um trágico acidente que acabou levando sua vida, onde ela estava brincando dentro de uma cabine de fotos, e que por conta de um fio exposto ela acabou sendo eletrocutada. A garotinha rapidamente foi levada ao hospital após o ocorrido, porém ela não resistiu e infelizmente acabou falecendo. Isso deixou a família da garota completamente devastada, e após vários anos isso nem sequer voltou a ser comentado. Só que recentemente coisas bem estranhas vêm acontecendo no local onde a garota havia falecido, e em certa noite a câmera de segurança de uma das lojas acabou registrando algo muito estranho. No vídeo podemos ver o interior de uma loja, quando do nada uma criança pode ser vista lá dentro, se movendo rapidamente de um jeito bem estranho e desumano. Os funcionários do local ficaram bem assustados, já que para eles isso se trata do espírito da pequena garota que faleceu anos atrás, e que infelizmente permaneceu assombrando o local após sua morte. Último um caso assustador, de uma jovem que sofreu um acidente ao realizar um salto de pêndulo em agosto de 2020, onde ela acabou quebrando o pescoço ao cair em algumas pedras, resultando em um sério ferimento a fazendo ficar de repouso por várias semanas. Porém, durante esse tempo que ficou em casa, a jovem acabou presenciando coisas bem assustadoras acontecendo, já que em certa noite ela estava sozinha na residência, quando do nada, isso acontece.
A jovem ouve barulhos estranhos no andar de baixo. Intrigada pois estava sozinha, ela decide ir até lá para dar uma olhada. Porém, de tão assustada, ela volta para o quarto o mais rápido possível. Segundos depois, ela ouve passos de alguém subindo as escadas, e logo em seguida algo tenta abrir a porta de seu quarto, a deixando ainda mais apavorada com o que estava acontecendo. As tentativas de abrir a porta param, e do nada tanto a porta do armário como também a do quarto se abrem ao mesmo tempo, se fechando violentamente bem diante de seus olhos. Isso por si só já é muito assustador, porém o que a jovem não esperava é que dias depois as manifestações estranhas continuariam acontecendo. Assim como antes, passos podem ser ouvidos subindo as escadas, pouco antes da porta do armário se abrir novamente, batendo logo em seguida mais uma vez de um jeito bem violento. A jovem então se recuperou e não falou mais sobre o ocorrido, mas imagino que depois de passar por tudo isso ela pode até tentar esquecer, porém mesmo tentando, estes acontecimentos com certeza irão assombrá-la pelo resto de sua vida. Manifestações paranormais frequentemente acontecem em sua casa, porém ele nunca conseguiu registrar absolutamente nada. Até que em certo dia ele começou a ouvir barulhos estranhos no porão da casa. Intrigado, ele rapidamente pegou seu celular para gravar o que estava acontecendo. Hello? Ever since our cat passed away, things have kind of been picking up. I'm not going back there. Hello? Damn it. Who are you? Get the hell out of here. Jeez. Dude. Stop. O homem procura o responsável pelos barulhos estranhos, quando do nada um objeto começa a se mover bem na sua frente. Isso já é bem estranho, porém em outro dia ele estava na sala de casa mexendo no computador, quando do nada, isso acontece. Yes? Hello? What is that? Who are you? I'm not gonna hurt you. Leave my lights alone. As luzes começam a piscar misteriosamente. Ele então se aproxima para ver o que estava acontecendo, e nisso ele se depara com uma figura sombria à espreita atrás da parede. Ele corre em direção daquela coisa, a figura então se afasta, desaparecendo de vista completamente. Finalmente o rapaz vê o que vem assombrando sua casa, só que logo algo ainda mais bizarro iria acontecer, já que em certa noite ele estava em seu quarto dormindo tranquilamente, quando barulhos estranhos puderam ser ouvidos no andar de baixo. Ele então se levanta para ver o que era, só que parece que isso foi uma péssima ideia, já que ao ir até lá para ver o que estava acontecendo, do nada, ele viu isso. It is right there this time. Hello? Hey, no. No, stay there. Hey. Oh my God. Dude. It's okay. It's okay. Uma figura sombria pode ser vista em uma das poltronas da sala, pouco antes de se levantar e desaparecer no ar bem diante de nossos olhos. Seriam essas as provas de que essa casa está sendo realmente assombrada. Vive na Inglaterra tem registrado coisas bem estranhas em sua casa, e que eu já havia lhes mostrado anteriormente,
onde objetos se movem por conta própria, figuras sombrias são vistas à espreita pela casa, e até mesmo ataques agressivos e bem violentos. Oh my God! Porém, o que irei mostrar é que as manifestações podem ocorrer a qualquer momento, inclusive quando estão recebendo a visita de amigos. A família estava na sala junto a uma amiga, e como isso não ocorre sempre, eles decidiram gravar esse momento para guardar de recordação. No entanto, o que eles não imaginavam é que do nada, isso aconteceria. He always pushes it through when I'm sitting on the sofa. So annoying. Why are you moving closer and closer towards me and almost in my lap, Bubba? Also, why are you in your coat? She's ready to run. Don't you trust over there anymore, Bubba? No, Morgan, thanks. Why you moved out in the first place? One of the reasons, yeah. Oh, Hey, God. stop hogging the oven. Shh. You go. I'm alright. You going? I'm done. We'll go together. Yeah, get together. Yeah. It always happens on Julian. I Yeah. just don't even That's- know. She's up the stairs. Oh my, no. Oh, I don't go. There's nothing there, not again. There's nothing there. Oh God. No. Durante a conversa, som de passos podem ser ouvidos no andar de cima. Isso os deixa espantados, mas parece não incomodá-los mais, afinal coisas assim ocorrem todos os dias. Eles então decidem checar as escadas, mas estranhamente não havia nada lá. Só que segundos depois os passos de algo começam a descer em sua direção, deixando as garotas completamente apavoradas. A família diz que coisas assim acontecem desde o ano de 1997, que foi quando eles haviam se mudado para essa residência. Mas agora me diga o que você faria se coisas como estas estivessem acontecendo em sua casa. Você as enfrentaria, ou já teria ido embora de lá há muito tempo, sem nem mesmo olhar para trás? Um motorista de caminhão estava passando por uma estrada durante a noite, quando ele acabou vendo algo verdadeiramente assustador. Essa estrada está localizada em uma cidade dos Estados Unidos, onde muitos acidentes acabam acontecendo, e ainda mais assustador, é que muitos motoristas relatam já ter visto figuras muito estranhas na beira da estrada. Era por volta de 1h da manhã quando o motorista notou algo muito estranho, e sabendo das histórias sinistras do local ele decidiu gravar com seu telefone, porém o que ele não esperava, é que o que ele estava prestes a ver o deixaria completamente aterrorizado. O motorista vê algo ou alguém agachado na beira da estrada, pouco antes de olhar diretamente para ele. Infelizmente não há muitas informações sobre o vídeo, porém o fato de ser tão tarde no meio do nada, fez com que muitas pessoas acreditassem que o que o motorista havia registrado não se tratava de uma pessoa, mas sim algum tipo de criatura, um fantasma, ou até mesmo algum tipo de ser paranormal responsável pelos trágicos acidentes que ocorrem no local. Estava vivendo com a filha tranquilamente em sua casa, quando do nada coisas bem estranhas começaram a acontecer pelo lugar. Sem entender o que estava acontecendo, ele decidiu começar a gravar tudo com seu telefone, e em certo dia ele começou a ouvir barulhos estranhos em seu quarto, o fazendo rapidamente pegar seu celular para gravar o que estava ocorrendo. It's either in my room or Sky's room, but Sky's passed out right now. But it's crazy, hell. See, she's sleeping. See, I'm telling you, I keep hearing weird shit. I think it's coming from my room now. I don't know what that sound is, though.
was that, man? Yo, fuck this. Fuck this. O rapaz vai até o quarto para ver de onde os barulhos estavam vindo, quando do nada passos começam a vir em sua direção. Porém, quando ele olha à sua volta, ele não vê absolutamente nada. Desde então as manifestações estranhas continuaram acontecendo. I know y'all hear the footsteps. I'm like shaking already. So early in the morning too. See, I know you hear them pacing in there. Nah, get out of here, man. Hello? Like freaking out. O rapaz diz ter ouvido passos dentro do quarto novamente, e ao observar se havia alguém lá dentro, de repente a porta se abre sozinha bem na sua frente. Isso já é bem assustador. No entanto, o que o deixou mais espantado foi quando ele estava sozinho em casa mais uma vez, e do nada sons estranhos começaram a vir de dentro do quarto de sua filha. It always gets crazy when I'm here by myself, or when my daughter's sleeping. But see? I told you. I want her piano again. Hello? See, there's her piano. Don't mind her room. She has so many damn toys. We gotta clean up like every day in here. Hello? But at least y'all caught that part. Yo. Nope. I'm good. Nope. I'm good. Shut that. I'm telling you, every time I'm here by myself, man. See, look, her piano's still going off in there, man. O rapaz não tem ideia do porquê isso esteja acontecendo em sua casa, mas para a segurança de sua filha, tomara que ele consiga se livrar do que quer que esteja assombrando o lugar. Vai ver agora foi feito no ano de 2014, por um rapaz que vive em uma cidade do Rio de Janeiro, onde ele gravou o momento em que algumas pessoas foram buscar o corpo de um senhor que havia falecido, mas que durante a gravação algo muito estranho acabou sendo registrado. Algumas pessoas podem ser vistas no quintal da casa, porém logo atrás delas, uma figura bem estranha e completamente obscura pode ser vista o seguindo. Diversas pessoas que viram o vídeo, disseram que isso poderia ser apenas alguém usando roupas muito escuras, e que estava ali somente para ajudar com o que havia ocorrido. No entanto, muitas acreditam em algo bem diferente, dizendo que aquilo poderia ser algum tipo de espírito das trevas, ou até mesmo um ceifeiro, que se manifestou naquele exato momento para buscar a alma do senhor que havia acabado de falecer. Mas e você, no que acredita? Esse seguinte caso foi registrado por uma empresa de segurança privada dos Estados Unidos,
que segundo eles fornece serviços de segurança para toda a região das Montanhas Rochosas, e que em certa noite um de seus funcionários estava fazendo a patrulha por um dos locais protegidos pela empresa, quando ele acabou presenciando algo muito estranho. Um detalhe importante é que as gravações publicadas pela empresa não têm nada a ver com o sobrenatural, indicando que o vídeo que vocês vão ver agora não foi de nenhuma forma manipulado. I'm at site 422. This place definitely gives out some creepy vibes. I keep seeing shadows walking by. What the f***? O segurança caminha pelo local, quando do nada uma sombra misteriosa pode ser vista através da janela. O segurança então segue sua patrulha, e de repente ele ouve um rosnado amedrontador, pouco antes dele esbarrar em algo que não podemos ver. Segundo o funcionário, ele chegou a esbarrar em alguma coisa parada bem na sua frente, mas que estranhamente não havia nada lá. A empresa não chegou a falar nada sobre o ocorrido, mas será que isso que o segurança presenciou naquela noite se trata de uma verdadeira manifestação de algo sobrenatural? Por favor, deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. O vídeo a seguir foi gravado por um grupo de trabalhadores de uma cidade colombiana, onde eles estavam checando um bueiro após relatos de uma figura estranha ter sido vista lá dentro. No entanto, o que eles não imaginavam é que do nada, isso aconteceria. Se lo juro que había algo ahí. Nos devolvemos. Créame que yo no lo hubiera llamado. No hubiera visto algo. Es que yo iba pasando por acá y esa vuelta está destapada. No, si es Rizabel. Porque Rizabel te dice. Ahí en la parte al... Perro, se lo vio. Os trabalhadores estavam checando o esgoto, e de repente um rosto medonho pode ser visto lá dentro, dando um susto enorme em todos que estavam ali presentes naquele momento. Eu não tenho ideia do que era essa coisa, porém esse rosto aparecendo assim tão de repente é o suficiente para me dar pesadelos por um bom tempo. De caçadores de fantasmas mexicana, decidiu realizar uma investigação em uma antiga floresta, que dizem ser um lugar imensamente assombrado. A equipe então dá início à investigação, e chegando lá eles se deparam com chamas enormes que podem ser vistas de longe, e não demorou muito para que eles notassem que aquilo se tratava de rituais bem estranhos, pois ao lado do fogo haviam diversas pessoas. Curiosos, eles decidem se aproximar um pouco, só que antes eles deixam uma câmera gravando uma parte da floresta, e foi exatamente ela que acabou registrando algo bem estranho. Uma silhueta misteriosa pode ser vista em meio à escuridão. No entanto, seja o que for essa coisa, parece estar seguindo a equipe bem de perto. Uy, Leo. Mande. Ahí hay alguien. ¿Quién eres? Uy, Leo. Ahí hay alguien. ¿Quién eres? Será que essa coisa se trata de algo invocado durante o ritual? Ou isso poderia ser apenas alguém tentando assustá-los? Obrigado por assistir. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, assim o YouTube entrega nossos vídeos para mais pessoas.